Capítulo 1. Suplementação e princípios fisiológicos. Antes de entrarmos propriamente na suplementação, precisamos falar da importância dela. A suplementação é um assunto muito desprezado na formação dos profissionais da saúde. Boa parte deles nunca estudou sobre o tema. É, no entanto, uma ferramenta indispensável não somente pela sua importância no tratamento de uma série de doenças, CID, Classificação Internacional de Doenças, como também por seu papel fundamental nos estados de variação fisiológica, que não chegam a configurar uma doença propriamente dita, com seus contornos claros e definidos, mas sim um estado de mal-estar do indivíduo. Dado que saúde não é somente ausência de doença, a suplementação apresenta um papel central na saúde humana, desde a prevenção e tratamento de doenças até a manutenção e restauração de um estado de bem-estar do indivíduo. Desta forma, seu estudo é de fundamental importância para qualquer profissional da saúde. O primeiro conceito que trataremos aqui é o de célula, que é a unidade microscópica funcional e estrutural dos seres vivos. Nossos tecidos e órgãos são compostos por milhões de células, as quais são responsáveis pelas nossas funções biológicas. Os suplementos nutricionais agem por meio de diversos mecanismos de modo a influenciar na dinâmica celular em nosso corpo e, desta forma, promover melhora na saúde, performance e composição corporal. Outro importante conceito é o de homeostasia, que é a manutenção de condições quase constantes no meio interno. Essencialmente, os órgãos e os tecidos do corpo desempenham funções para manter essas condições relativamente constantes, ou seja, o nosso corpo busca por essência tal equilíbrio, e os suplementos agem no sentido de modificá-lo ou até proporcioná-lo, dependendo das condições do corpo e do suplemento a ser utilizado. Diversos fatores são capazes de gerar perturbações nesse equilíbrio, como agentes infecciosos provocando doenças, atividade física, medicações, entre outros. A fibra muscular, ou seja, a nossa musculatura, é composta por filamentos de actina e miosina, isto é, de filamentos proteicos, de proteína. Por isso, a suplementação de proteínas será um dos temas mais discutidos ao longo do livro. Um terceiro conceito importante é o de energia. Falaremos aqui do ATP, adenosina trifosfato, muitas vezes chamado de moeda energética. Trata-se de uma molécula responsável pela energia química celular. Quando há sua quebra, ocorre uma grande liberação de energia. Ao longo dos capítulos desse livro, falaremos muito sobre ATP, e é importante entendê-lo como responsável pela entrega de energia. Sua quebra origina a molécula ADP, adenosina difosfato, e fosfato inorgânico, que por sua vez terão outros destinos. O entendimento do que são radicais livres e nutrientes antioxidantes é de grande importância também. Radicais livres são espécies reativas de oxigênio com um ou mais elétrons não pareados. Eles são produzidos naturalmente no organismo em condições normais. Seu excesso causa danos aos ácidos nucleicos, que são macromoléculas que compõem os genes, às proteínas, aos lipídios de membrana celular, membrana que reveste as células, e as lipoproteínas plasmáticas, agregado de moléculas responsáveis pelo transporte de lipídios no plasma. O excesso de radicais livres está associado, portanto, a diversas doenças, como câncer, aterosclerose e doenças autoimunes. Os radicais livres que promovem maior dano às células e aos tecidos são os radicais de oxigênio, chamados comumente de espécies radiativas de oxigênio, ERO. Esse dano, por sua vez, é chamado de dano oxidativo. Os fatores que protegem nosso corpo contra esse dano são os chamados antioxidantes. A vitamina C, a vitamina E e os compostos polifenólicos, que são os compostos derivados de alimentos de origem vegetal, são exemplos de antioxidantes. Vale ressaltar que o excesso de antioxidantes, sobretudo a vitamina E, pode ser prejudicial. Altas concentrações de antioxidantes, em vez de protegerem contra a lesão tecidual, podem permitir a sobrevivência aumentada de células danificadas que deveriam ser destruídas. E isso pode levar ao aumento e não à redução do risco de câncer. Com o intuito de evitar quaisquer excessos, foram colocadas aqui as dosagens de cada substância e elas devem ser respeitadas.
Muitos suplementos citados no livro podem interagir com medicações. Caso esteja fazendo uso de algumas, é importante que o seu médico seja consultado. Importante também falarmos de uma das organelas celulares mais interessantes, a mitocôndria, pois ela é o compartimento da célula responsável por produzir energia, liberada na forma de ATP. Em outras palavras, a energia é produzida na mitocôndria. Dividiremos os suplementos em algumas grandes classes. Os suplementos que protegem, auxílio emagrecimento, os suplementos para ganho de massa muscular e desempenho, os suplementos para saúde e imunidade, os suplementos para cognição, os suplementos para depressão e ansiedade, os suplementos para libido e um capítulo especial sobre vitamina D. Trataremos também neste livro as aplicações clínicas para os mais diversos suplementos com base em recomendações das sociedades e conselhos de especialidades médicas. Além disso, teremos alguns conceitos hormonais importantes de serem entendidos e notas do autor sobre cada suplemento que será abordado. Quem deve suplementar? Segundo o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em seu documento Suplementos Alimentares, documento de base para discussão regulatória, suplemento alimentar é todo produto para ingestão oral apresentado em formas farmacêuticas e destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos isolados ou combinado. A Australian Institute of Sports, AIS, divide os suplementos em 4 categorias, A, B, C, D, de acordo com a tabela a seguir. Tabela 1. Classificação de suplementos alimentares para atletas. Suplementos do grupo A. O uso é permitido em determinados esportes, com base em protocolos específicos. Os alimentos esportivos, subdivididos em 5 categorias. 1. Bebidas esportivas. 2. Carboidratos em forma de gel, gomas e barras. 3. Substitutos líquidos de refeições. 4. Whey protein. 5. Repositores eletrolíticos. Suplementos médicos, divididos em 5 categorias. 1. Ferro. 2. Cálcio. 3. Polivitamínicos. 4. Vitamina D. E 5. Probióticos. Suplementos para performance, subdivididos em 5. 1. Cafeína. 2. Betalanina. 3. Bicarbonato. 4. Suco de beterraba. 5. Creatina. Suplementos do grupo B. Necessitam de mais pesquisas, mas podem ser usados por atletas em determinadas situações, seguindo protocolos específicos e sob a monitorização de especialistas. Os polifenóis derivados de alimentos são subdivididos em 3. 1. Quercetina. 2. Cúrcuma. 3. Frutas exóticas, açaí e goji-berry. Outros, subdivididos em 6. 1. Antioxidantes, vitamina C e E. 2. Carnitina. 3. HMB. 4. Glutamina. 5. Óleo de peixe. 6. Glicosamina. Suplementos do grupo C. Todos os suplementos que não forem citados no grupo A, B e D provavelmente se encaixem neste grupo. Suplementos do grupo D. São os suplementos que podem prejudicar a saúde do atleta e gerar um teste antidoping positivo. Estimulantes, subdivididos em 6 grupos. 1. Efedrina. 2. Estricnina. 3. Sibutramina. 4. Dimetilamilamina, DMAA. 5. Dimetilbutilamina, DMBA. 6. Outros estimulantes à base de plantas. Também os liberadores do hormônio de crescimento, o beta-2 agonistas, que é os igenaminas, e outros. Um glicerol 2 colostro bovino. Adaptado do Australian Institute of Sports, os suplementos da categoria A são considerados mais eficazes. Os suplementos da categoria B são caracterizados como suporte científico emergente, merecedores de novas pesquisas. Os suplementos da categoria C têm grau de evidência científica que não apoia o benefício entre os atletas ou nenhuma pesquisa foi realizada para orientar uma opinião informada.
são todos aqueles que não se enquadram nas categorias A, B e D. Os suplementos da categoria D são caracterizados como de alto risco de contaminação com substâncias que podem levar a um teste de doping positivo. Boa parte deles não são suplementos e por isso não são recomendados em programas suplementares. Os suplementos ainda podem ser divididos em relação ao tempo de uso, sendo de uso agudo, ou seja, com efeito momentâneo, ou de uso crônico, com efeito associado ao consumo contínuo. Para determinar se uma pessoa precisa utilizar suplemento alimentar, é necessário analisar seu padrão alimentar, o que pode ser feito individualmente por meio de programas de computador ou aplicativos, ou de preferência com acompanhamento de médico ou nutricionista. Os suplementos podem ser usados em diversos contextos, que serão abordados aqui, como melhora da disposição, concentração, capacidade cognitiva, memória, imunidade, libido, prevenção e coadjuvante no tratamento de doenças como diabetes, obesidade, pós-operatório, etc. Sempre que estiver diante de um suplemento alimentar, pergunte-se: é legal, efetivo e seguro? Se a resposta for sim, pode-se pensar na possibilidade de uso, lembrando que um acompanhamento profissional é sempre o mais indicado. A ordem e a escolha dos suplementos nutricionais citados nesse livro não segue nenhum critério de eficácia ou indicação, mas sim de preferência do público percebida pelo autor. Mas vamos lá falar dos suplementos.